Eu sou a Carol Prado, head do Cubo LXP. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como promover uma cultura data-driven na sua organização, especialmente focando na educação corporativa e por que isso é tão importante. Afinal de contas, resultado demanda construção. Bom, como eu falei, eu sou a head do produto Cubo LXP, que é uma plataforma de educação corporativa, dentro da NDD Tech, que é uma empresa com mais de 20 anos de mercado. Sou especialista em processos, projetos, enfim, em gestão do conhecimento, e por isso a gente está batendo esse papo aqui hoje, trazendo um pouquinho dessa experiência em relação à visão data-driven na educação corporativa. E por isso a gente começa já com essa provocação feita pelo Deming, né? Sem dados, você é apenas uma pessoa com qualquer, né? Uma pessoa qualquer com opinião. Então, por que é tão importante a gente pensar nesse contexto de dados, sobre contexto de informação, contexto de tecnologia, contexto organizacional? E aqui eu trago 3 pontos que vão direcionar todo esse papo nosso hoje. O primeiro ponto do contexto é que a gente vive uma era de aprendizado contínuo, ou seja, isso agora é uma necessidade estratégica para garantir que as empresas se atualizem, tenham realmente pessoas capacitadas, habilitadas para entregar um resultado diferenciado num tempo, numa modernidade tão ágil, tão acelerada, e por isso o aprendizado deixa de ser uma atividade operacional e passa a ser realmente uma atividade estratégica diante desse cenário tão dinâmico e tão cheio de desafios. O segundo ponto é que a gente também está experimentando uma tecnologia nova como bem social, como bem compartilhado, né, entre as pessoas. E a gente está falando da inteligência artificial. E por isso essa transformação digital entra num novo patamar, impulsionando toda uma mudança no processo de aprendizagem, tanto nas escolas, enfim, faculdades, como também no trabalho. E por isso é tão importante a gente olhar para a IA no contexto da educação corporativa, tá? A IA hoje é uma tecnologia essencial para a gente conseguir entregar mais inovação, mais produtividade dentro de vários contextos. E não é diferente dentro do contexto de aprendizagem nas organizações. E por isso a educação corporativa tem que acompanhar essas mudanças, né? Terceiro ponto da contextualização: resultados de negócio. Não adianta a gente entregar, né, uma estratégia de educação corporativa desvinculada da estratégia do negócio, né? Afinal de contas, a educação corporativa é uma entrega dentro desse processo. E por isso o desafio é garantir que vocês tenham, né, esse investimento feito em treinamento, em desenvolvimento humano, direcionado corretamente para trazer o real impacto que vocês esperam no negócio, ou seja, investir de forma assertiva, de forma adequada, para gerar resultados mensuráveis e perceptíveis para a alta gestão, para a operação, enfim, para todos que estão envolvidos. Ou seja, não adianta a gente entregar uma estratégia que não está ali conectada com o objetivo do negócio. E é por isso que a gente vai falar de cultura data-driven hoje, dentro do contexto da educação corporativa, tá? Bom, e aí eu quis trazer aqui alguns dados para mostrar para vocês como isso impacta, né? Na forma como a gente está pensando as estratégias agora relacionadas à educação corporativa. No Brasil, as empresas estão entregando hoje, em média, 26 horas de capacitação por ano, o que é uma média, inclusive, mais alta do que muitos países, né? Investindo em torno de R$ 1.200 por pessoa ao ano, tá? E isso mostra o quanto a gente precisa também, inclusive, investir em capacitação, investir em treinamento e desenvolvimento dentro do contexto corporativo. Mas o mais importante que a gente quer observar aqui é que a gente olha muito para o processo de capacitação, de treinamento, com foco em indicadores mais operacionais, mais táticos e menos estratégicos. Ou seja, a gente mede muito o processo em si de aprendizagem, mas mensura muito pouco o impacto em si desse processo de aprendizagem. E é aqui que mora o desafio. Eu trouxe esse gráfico aqui da ABTD, da última pesquisa da Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, exatamente para poder mostrar o quanto a gente tem que subir aí nessa escala, em termos de quais indicadores a gente está de fato utilizando, né, para mostrar o impacto da capacitação, do treinamento nas organizações. Então, 71% das empresas ainda medem reação, ou seja, o instrutor foi claro, foi bom para você, enfim, né? Sendo que, na verdade, a gente deveria estar olhando muito mais para o quanto você de fato aplicou esse conhecimento na sua realidade, o quanto de fato você entregou de resultado, o quanto você impactou no resultado com aquele conhecimento que foi ali trabalhado na sua estratégia, o quanto você traz de retorno sobre o investimento em relação ao conhecimento que foi utilizado, enfim, naquela ação educacional, tá?
tá? Então, aqui é bem importante a gente olhar para como isso é fundamental para trabalhar também a mudança de cultura da própria organização. Ou seja, não basta olhar só para os indicadores do processo educacional, claro, eles são importantes, mas a gente tem que olhar para indicadores que realmente geram resultado no negócio, tá? Bom, e aí vem algumas perguntas, né? Exatamente para fazer essa provocação inicial para vocês. O time realmente aprende sobre o conhecimento que está impactando o resultado do negócio? Quais são os conhecimentos que impactam no negócio? Você sabe de fato qual é o conhecimento ali que tem maior importância para a sua cadeia de valor, etc. Outro ponto, a forma como você mede essa capacitação está se conectando de fato com o resultado que ela gera na prática? Você realmente mensura o impacto daquilo no dia a dia, na rotina de trabalho, enfim, etc, tá? E por que que a gente está questionando isso, né? Porque a gente ainda insiste em velhos hábitos de um processo de educação corporativa antigo e conectado numa primeira camada de indicadores, mas que precisa evoluir para acompanhar essa velocidade do mercado sobre a qual a gente vem falando, tá? E por que isso, né? Porque a gente continua confundindo métricas de metodologia com métricas de resultado. Reação é uma coisa, ROI é outra, por exemplo, tá? Entendemos que conclusão é sucesso numa entrega de capacitação. Fiz aquele treinamento, ministrei, peguei lista de presença, todo mundo assinou, pronto, entreguei. Não, não é isso, né? O impacto do treinamento, o resultado dele de fato tem que ser mensurado também ali na rotina, nos indicadores, etc. A gente ainda, né, insiste em não diferenciar indicador de satisfação com o que de fato ali é resultado real, ou seja, as pessoas que participaram daquela ação educacional podem estar felizes, contentes, satisfeitas com aquele conteúdo, mas isso não necessariamente significa que isso gerou resultado real e fez com que as pessoas aprendessem naquele momento, de fato, tá? E ROI é sobre o retorno para a operação, mas claro, obviamente, precisa de mensuração, ou seja, não adianta também eu querer que o indicador, né, apareça para mim ali claramente, espontaneamente. Não, isso tem que ser acompanhado, monitorado e demanda todo um trabalho de gestão, tá? Bom, e aí, olhando para esse contexto, né? Então tá. Então, o que que é ser data-driven dentro de treinamento e desenvolvimento, dentro de T&D, tá? Eu quis trazer para vocês aqui alguns pontos, tá? Primeiro, a gente tem que trocar essa percepção, né, essa sensação de foi bom, eu acho que vai gerar resultado, o achismo, tá? Por evidências objetivas, ou seja, focar em dados e mensurar continuamente. O que que é uma dica super importante? Sempre ter indicadores ali que vão refletir o antes e o depois daquela ação educacional. Isso é fundamental para uma ação realmente data-driven, tá? Para permitir comparações. Segundo ponto, o treinamento tem que resolver uma dor do negócio, ou seja, você vai mensurar o impacto do treinamento nessa dor. E aí você consegue trazer uma visão muito mais realista e muito mais conectada com a vivência da empresa, com a prática, ok? Terceiro ponto. O indicador tem que ser definido no planejamento da ação educacional, ou seja, não é o contrário, você define o indicador só no final, não, muito pelo contrário. Se meu objetivo é aumentar a produtividade, qual que é o meu indicador que reflete a produtividade? Trago ele cá para trás no momento do planejamento da ação educacional. E ele acompanha toda essa minha lógica, todo esse meu planejamento, e não só lá no final. Ele é fundamental, ele é ponto de partida para essa definição dessa estratégia, tá? Quarto ponto. A meta tem que ser indicada nos objetivos de aprendizagem e o aluno tem que ter clara essa visão, né, do seu antes e seu depois dessa ação educacional. Por quê? Ele também tem que se perceber sendo desenvolvido. E o que a gente chamou de meta aqui é o que que a gente espera que aconteça? Que você melhore conhecimento em X%, ou que você entregue um resultado melhor na operação. Como é que a gente deixa isso claro para eles ali desde o começo, para todo mundo saber o que é esperado após aquela ação de capacitação? Então, isso é fundamental para ser data-driven, tá? E aqui eu quis trazer alguns exemplos de tela para diferenciar bem por que que a gente fala de indicadores que estão conectados com a estratégia do negócio e não somente com a experiência do aluno, com a reação, com a satisfação, enfim, tá? O aluno quer ver dados que importam para ele dentro do contexto dele como aprendiz, ou seja, quantos treinamentos obrigatórios ele realizou, quantos certificados ele já tem emitidos, quantos certificados pendentes, quantos treinamentos pendentes, quais são os conhecimentos que ele já evoluiu ou não, como é que ele melhorou o conhecimento ou não, enfim, como está aqui, por exemplo, aqui no exemplo da tela, né, nesse radarzinho, se ele melhorou depois do treinamento que ele fez, enfim, ele quer ter essa percepção dele individual. Mas quando a gente vai para o contexto da gestão, a gestão quer ter uma percepção de resultado, tá? Então, por isso que eu trouxe aqui esse exemplo dessa outra tela,
com um case que a gente executou, inclusive, numa empresa de tecnologia também, tá? E a gente levou esse case para o KM Brasil, que é um congresso super importante aí relacionado à gestão do conhecimento. E aí, esse case traz exatamente isso, tá? Então, quais eram os indicadores que deveriam ser acompanhados após essa ação educacional? E qual foi a mensuração, qual foi o resultado real depois dessa ação educacional? Então, por exemplo, aqui, os estagiários, eram programas de estagiários, tá? Chamava Franquia League, tá? Os estagiários tinham uma produtividade média dentro do programa de estágio de 57 chamados mês, quando comparados aos CLTs que tinham sido contratados nesse mesmo período, eles entregavam a mesma produtividade, ou seja, depois de 2 anos de casa, então em 6 meses de estágio, já entregue citada comparável a um time que já tinha 2 anos de casa. E quando eu comparava aos CLTs novatos que entraram sem o programa de estágio, sem o programa de formação, eles eram ainda 28% mais produtivos. Então, isso aqui se converte depois em fazer continhas, a gente vai trazer isso aqui, se converte em dinheiro, inclusive, em capacidade produtiva, em quantidade de chamados que podem ser atendidos, quantidade de novos clientes que podem ser recebidos, etc, tá? Dá para fazer essa conta e trazer isso para a visão de gestão mesmo, tá? Falar em dinheiro mesmo, de fato, que é o que atrai, né? Em muitos momentos aí, os gestores, a alta camada de gestão, tá? Bom, e aí, antes da gente entrar em como a gente faz isso, tá? Eu queria que vocês primeiro pensassem, né? Pensassem comigo. Que perguntas seu TD deve responder para ser mais estratégico, tá? Então, vamos lá. Isso aqui é como se fosse um checklist de vocês para montar esse primeiro passo da cultura data-driven, tá? Quais são os indicadores de negócio pelos quais os times treinados são cobrados? Ou seja, estou treinando um time de suporte, estou treinando um time de vendas, estou treinando um time de loja. Eles têm indicadores completamente diferentes. Então, você tem que contextualizar e utilizar esses indicadores que estão conectados com a realidade dessas pessoas que estão sendo capacitadas. Você não pode cobrar um indicador genérico para realmente mostrar um resultado na operação. Ele tem que ser bem específico, tá? Segundo ponto. Quais são os indicadores de processos da operação que são impactados pela ausência do conhecimento? Ou seja, se eu perco um conhecimento de alguém que tem muito tempo de casa ou de alguém que é muito especialista, etc., quais são os indicadores que, inclusive, eu tenho impacto em relação a isso? Então, por exemplo, eu tenho um atendimento nível 3 numa empresa de tecnologia, ou seja, passou pelo nível 1, nível 2 e chegou ali no especialista que atende no N3, tá? Se esse especialista vai embora, e eu posso, inclusive, ser uma empresa pequena que só tinha esse especialista, isso pode me impactar no meu tempo médio de atendimento desse terceiro nível. Isso gera ali, obviamente, um maior custo dessa operação, enfim. Então, você pode trazer, né, esse impacto aí dessa ausência desse conhecimento. Se alguém não domina conhecimento de IA hoje em dia, como é que isso impacta na produtividade? Enfim, façam essa reflexão, tá? E quais são os indicadores correlacionados. Terceiro ponto. Quem são os detentores de conhecimento? Ou seja, se conecta com esse que eu falei do segundo, tá? E como eles podem replicar para os demais. Ou seja, antes de perder, né, esse conhecimento especialista, também já mapear quem são as pessoas que detêm esse conhecimento e promover ações de replicação de fato desse conhecimento dentro da estrutura. Inclusive, recomendo que, ainda que sejam replicações informais, dentro do possível, gravem, façam transcrições, guardem esse conhecimento em algum tipo de repositório, enfim, isso com certeza vai ajudar no futuro. Quarto ponto. Qual o retorno financeiro a partir dos indicadores mensurados? Lembra que eu fiz uma continha ali? Se eu estou entregando 28% mais de produtividade, quanto isso equivale em dinheiro? Eu posso ter uma pessoa a menos no time, ou eu posso atender mais clientes e posso subir aqui minha quantidade de chamados que são atendidos? Eu posso assumir mais carga dentro das filiais de uma organização, por exemplo, tá? Então, dá para fazer uma série de contas com isso. E aí, super dica, né? É exatamente converter esse resultado operacional em valor monetário que dói no bolso da gestão. Por quê? Porque é assim que a gente consegue vender projetos mais estratégicos em relação à educação corporativa, porque a gente mostra o impacto na receita, no custo, enfim, da própria empresa, da própria organização, tá? Bom, e aí vou trazer aqui exatamente um exemplo para inspirar essa mudança, considerando um pouquinho até do que eu já vim dando aqui alguns spoilers, tá? Então, vou trazer o cenário que a gente tem, tá? Vamos pensar aqui comigo. A gente tem uma área de suporte ao cliente, né? Uma empresa do varejo, tem tanto loja física como online. E o tempo médio dela de atendimento é de 5 minutos, ou seja, entrei em contato ali, ou pelo chat, ou pelo telefone, e o tempo médio de atendimento é de 5 minutos. Seja para
reclamar de um produto, uma venda, algo que não chegou, troca, etc. e tudo mais, tá? E aí a gente tem ali o contexto, né, que a empresa deu pra gente. Principal problema ali dentro desse contexto. Atendente com dificuldade de responder dúvidas intermediárias, ou seja, tá ali no nível 1, tá? Eles não encontravam as informações necessárias, repassavam os atendimentos para o N2 sem precisar, ou seja, tinha um pouquinho ali de dificuldade de encontrar informação, aí já mandava para o N2 e aí sobrecarregava o segundo nível, né? E isso também, né, obviamente, aumentava aí o tempo do fluxo de atendimento, tá? E aí, qual que é o objetivo, né, então, dessa ação educacional? É um treinamento com foco em aprofundar esses conhecimentos, organizar ali a base de conhecimento, estamos pensando num projeto maior aqui, tá? Fazer uma integração com uma IA generativa a partir dessa base de conhecimento e ter uma meta ali para atendimentos concluídas ainda em N1, ou seja, melhorar todo esse processo para reduzir o tempo médio de atendimento, para reduzir o envio para N2, para melhorar as respostas, a qualidade do atendimento, etc. Certo? Então, beleza. E aí, feito esse treinamento, considerando todos esses objetivos, vamos supor que esse tempo médio de atendimento, que é o que a gente chama aqui de TMA, tá? O TMA foi reduzido para 3,5 minutos, ou seja, 1,5 minuto menor do que o tempo anterior, tá? Então, a gente teve ali o aumento do número de chamados concluídos por dia. Bom, e qual é o impacto desse novo tempo médio de atendimento? Vamos pensar aqui que a gente tem ali cada atendente trabalhando 8 horas dia, né? Contrato CLT padrão, mais horas realmente produtivas, 6 horas e meia por dia, tá? Que dá 390 minutos. Quando a gente olha para o TMA antigo, de 5 minutos, esses 390 minutos viram 78 atendimentos por dia, tá? Quando a gente olha para o novo TMA, que é de 3,5 minutos, a gente tem 111 atendimentos por dia. Ou seja, a gente tem uma melhora considerável na quantidade de atendimentos que são entregues por dia. Mas vamos converter agora em grana, tá? Vamos pensar ali no TMA antigo. Vamos trazer aqui. Em média, a gente tinha ali mais ou menos 12 mil, né, atendimentos mensais. E um funcionário entrega 1.638 atendimentos no mês. Em média, obviamente, tá? Então, o número de funcionários para entregar 12 mil atendimentos é, em média, mais ou menos um time de 7 pessoas. Quando a gente vai para o novo TMA, um funcionário passa a entregar depois, né, antigamente era 1.638 atendimentos, ele passa a entregar 2.331 atendimentos mês, tá? E aí, olhando para esse novo número, com esse novo tempo médio ali de atendimento, eu passo a precisar de uma equipe, na verdade, de, ao invés de 7 pessoas, de mais ou menos 5 pessoas. Então, em termos de quantidade de pessoas que podem ser alocadas, que estão mais capacitadas, que têm maior velocidade de atendimento, etc., eu passo a ter menos 2 funcionários ou mais produtividade, ou seja, eu posso ter uma equipe mais enxuta ou eu posso ter uma equipe que consegue atender, receber mais clientes, escalar esse atendimento, etc e tudo mais. Então, isso é bem legal, tá? E aí, quando a gente vai para essa conversão em grana, que é exatamente a conta ali que é o pulo do gato, né? Para atrair a atenção da gestão, a gente consegue converter isso em dinheiro. Para mim, isso aqui é o verdadeiro retorno do investimento, o verdadeiro ROI, tá? E aí, vamos supor aqui que um salário de um atendente de suporte é de 3 mil reais. Também, mais uma vez, uma suposição, tá, gente? E aí, um custo de CLT, normalmente ali, né, é 1,5 a 3 vezes maior do que o salário bruto, enfim. Então, vamos chegar ali numa conta que cada atendente de suporte, na verdade, custa na folha de pagamento 6 mil reais, o dobro do salário dele, tá? Hipótese. E aí, 2 funcionários a menos, eu teria uma economia de 12 mil reais, tá? Se eu olho para o contexto de produtividade, eu tenho ali 7, né, funcionários atendendo nesse novo ritmo, nesse novo TMA, eu passo a ter uma nova capacidade de atendimento de chamados, que passa a ser de 12 mil para 16.317 chamados. Ou seja, eu tenho um aumento de 35% na produtividade e consigo, né, ter uma capacidade aumentada para receber novos clientes. Isso é conta com viés de gestão, tá, gente? Então, isso aqui que é tão importante. A gente olhar e fazer com que a educação corporativa seja muito mais estratégica, que a gente consiga realmente entregar aqui resultado, tá? Moral da história: só funciona se você mensurar. Não adianta criar uma série de estratégias educacionais sem conectar isso de fato
com a realidade da organização. Então, por isso que você tem que vincular sempre o conhecimento ao indicador do negócio, ao indicador da operação. É isso que, de fato, mostra o retorno da ação educacional que você projetou. É isso que brilha os olhos da alta gestão. E é isso que torna a educação corporativa uma área estratégica, tá? Funciona ainda melhor se você utilizar o pulo do gato que eu trouxe aqui, convertendo o resultado em valor financeiro, ou seja, pode ser uma economia, pode ser uma melhoria de produtividade, pode ser um ganho de receita, pode ser uma redução de custo, enfim, mas convertendo isso em valor financeiro. Isso faz com que você tenha uma série de possibilidades em termos de melhoria da operação, em termos de melhoria de gastos, em termos de aumento de carteira de clientes, enfim, uma série de possibilidades, tá? E por último, não menos importante, projete o valor financeiro ao longo do ano para mostrar esse impacto real, ou seja, para brilhar os olhos, né? Mostre o que ao longo do ano aquela economia ou aquela produtividade gera de impacto no resultado nos próximos meses. Isso dá um potencial, isso atrai de fato a alta gestão para uma nova visão em relação ao impacto da educação corporativa na estratégia da empresa, tá? Bom, e aí dicas, né, finais aí sobre esse conteúdo, tá? Primeiro, utilize aí também a ferramenta que, né, que é super conhecida para definição de indicadores, escolha de indicadores, que é o método SMART, tá? É utilizado para estabelecer aí objetivos de forma bem clara e eficiente, né? Então, um objetivo, né, um indicador, enfim, tem que ser específico, tem que ser mensurável, tem que ser atingível, tem que ser realista, enfim. Então, olhe para esse contexto ali, né, do indicador e de metas, né, para que você tenha essa visão bem clara diante da gestão, tá? E claro, obviamente, fica aqui o recado, né? O que pode ser medido pode ser melhorado, mas a gente ainda não chegou no finalzinho. Tem aqui mais uma reflexão, tá? Qual que é a proposta, né? A partir de todo esse papo que a gente trouxe aqui, tá? Olhar realmente, de fato, para o portfólio de indicadores da área de treinamento e desenvolvimento sob uma nova ótica, sob uma ótica realmente de gestão estratégica, tá? Então, a gente tem que ir além dos indicadores que são ali tão tradicionais, né? E trago aqui de novo uma pesquisa da ABTD, né? A gente ainda tem poucas empresas olhando para impacto da capacitação no turnover, né? Na redução de turnover, na retenção, impacto na obtenção de certificações, impacto nos indicadores de qualidade, de venda, produtividade, retrabalho, faturamento, redução de acidentes e inovação. Ou seja, a gente está muito aqui nesse primeiro pilar ainda, olhando para indicadores que são ali de clima, reflexo na avaliação de desempenho, absenteísmo, etc., que são ainda um pouco, né, mais desconectados do resultado do negócio. E com certeza a gente tem aí uma série de possibilidades, né, de melhorar esses indicadores, de ir além dos indicadores metodológicos e olhar para indicadores de resultado, financeiros, etc, tá? Então, por isso é tão importante para a gente aqui nesse contexto da cultura data-driven. E aí, dicas de ouro, né? No momento do diagnóstico educacional, lá atrás, quando você estiver, né, fazendo o seu planejamento ali da educação, né, da ação educacional, primeiro, envolver as lideranças para conectar os indicadores aos conhecimentos que vão ser replicados, né, transmitidos. Segundo, focar em indicadores que são mensuráveis e mensurados continuamente, para você ter um histórico do antes e depois da ação educacional, é um ótimo comparativo, tá? Evitar criar novos indicadores que onerem a operação, ou seja, não criem novos indicadores porque a capacitação precisa. Isso só onera a operação, só se transforma em mais uma tarefa e normalmente costuma se transformar numa reclamação do time de operação. E é bem justo. E quatro, não menos importante, solicite acesso aos indicadores das áreas envolvidas, ou seja, ao histórico, para você também dar uma olhada no histórico desses dados e entender um pouco esse comportamento, identificar talvez momentos em que esse conhecimento ali, esse indicador oscila porque perde ou ganha algum conhecimento, perde alguém que tem muito tempo de time, ganha alguém de mercado que conhece bastante, enfim. Olha para esses dados com mais carinho realmente para entender um pouco mais como eles são impactados aí por uma série de fatores do mercado, tá? E aqui, né, obviamente deixa aqui a fala final, né? Não existe qualidade sem preparo, e é por isso que é tão importante a gente olhar para as métricas de forma bem clara, trabalhando essa cultura de aprendizado contínuo conectada com a estratégia do negócio. Essa é a grande mudança quando a gente olha para esse contexto, tá? No mais, super obrigada. Espero falar com vocês em outro momento. Estou disponível tanto por e-mail como no LinkedIn. Obrigada, tchau.